é muito raro a gente ouvir banco mercantil na carteira. Banco mercantil, você vai ter até que explicar. Qual o ticker de banco mercantil? É É BMEB BMIN 3. BMEB, BMEB. Que o Banco Mercantil não é conhecido porque a ação ainda é bastante líquida. Quando a gente comprou, acho que negociava R$ 100.000 por dia, a gente demorou muito para montar uma posição pequena no fundo. Mas qual que é a história? A gente nem costuma olhar muito o banco, porque é uma indústria bastante coberta. Ah, eu não sou o gestor que mais entende de banco no mercado, tem gente que é muito mais próxima, que fez a carreira dentro de banco. Então não considero que eu tenho uma vantagem competitiva para analisar banco em relação a outros gestores. Que, abrindo um parênteses aqui, é um negócio super importante. Bolsa é um jogo competitivo. Não adianta você estar certo, você tem que estar mais certo que a média das pessoas que estão no mercado. Então, às vezes eu vejo pessoa física fazendo umas análises, falando assim, não, pô, isso aqui tá com múltiplo baixo e tal. Assim, ó, todo mundo tá olhando esse múltiplo, você tem que saber por que que eles estão errando e você tá certo. Então, essa falta de confiança minha, dando calls muito diferentes do mercado com o banco, costuma deixar a gente mais longe. Mas mercantil, o que foi o caso ali? Primeiro que era muito pouco coberto por causa da liquidez. Então, quando a gente olhou, a gente falou, pô, ninguém tá olhando isso aqui, R$ 100.000 por dia. Né, os gestores que entendem muito de banco não estão olhando banco mercantil. E era uma operação que estava dando resultados muito bons. Basicamente, o que eles fizeram? Eles adotaram uma estratégia de focar num nicho muito atípico. Eles miram em aposentados do INSS. O INSS faz leilões para bancos terem direito de abrir as contas de novos aposentados. Quando a pessoa se aposenta, ela é obrigada a abrir conta num banco que ganhou o leilão para receber a aposentadoria lá. Depois ela pode trocar a conta se ela quiser, mas a primeira vai ser no banco que ganhou o leilão. BMG tradicionalmente era um banco também de Sim, tem, cara, de tem vários bancos que participam. Os bancos grandes também participam em alguma medida desses leilões. Mas o mercantil começou a mirar nesse segmento, que é um público que não é o público prime, tá? Então não é o sonho de todo banco trabalhar com esse nicho específico. Só que o mercantil começou a construir eles chamam de jornada do cliente, que é o termo que todo mundo usa, muito especializada para isso. Então ele tem um operacional simples e assim, criado para esse público. Então tem poucos produtos, uma jornada muito bem mapeada de quando oferecer cada um dos produtos para esse público, dependendo da fase de vida que ele está e do tempo que ele está dentro do banco. E criaram uma operação extremamente eficiente em cima disso. Então, o número de produtos que eles vendem para o cliente unitário deles é muito acima do normal de outros bancos. Lá perto de 3 produtos. Isso é alto para banco. Tem um jogo de eficiência em ganhar esses leilões. Só para dar um exemplo aqui do grau de especialização que eles chegaram hoje. O INSS exige que você tenha uma agência física na região que você está pleiteando. Então, hoje, quando o mercantil vai abrir uma agência, ele calcula quantos potenciais aposentados do INSS nos próximos anos existem no raio daquela agência que ele está abrindo. Porque aquela agência é um jeito dele se tornar hábil para participar do leilão daquela região. E falou assim, poxa, quantos bancos usam isso de critério de localização da agência? Então, ele é um super player de nicho. E com essa estratégia de nicho, nos últimos 2 trimestres, ele está com uma rentabilidade de 40% sobre o patrimônio líquido do banco. Que eu nem acho que é sustentável, porque é alto demais. quase um Nubank dos É. do INSS. O Nubank pega os jovenzinhos e o mercantil. É que o Nubank, inclusive, tá também apostando nisso, né? Acho que tem não sei o quanto que a regulação pode jogar contra isso, né? Se o Nubank compra o mercantil, já fecha o mercado aí, né? Faz quase... Pega os dois pontos. Tem vários players que participam desses leilões, você precisa cobrir o Brasil inteiro. Então o mercantil cobre algumas regiões onde ele está. Então, onde ele está? São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Só esses duas praças. É mais concentrado aqui no Sudeste. E o negócio interessante é que não é nem que esse negócio de INSS é super rentável. Se você pegar só o básico, que é consignado, empréstimo consignado para aposentado do INSS, que é um produto muito seguro porque o INSS vai pagar a aposentadoria. Então, o risco de inadimplência nesse tipo de empréstimo é só se a pessoa morrer antes do empréstimo ser pago. É baixíssimo. Mas isso não é extremamente rentável. A rentabilidade disso é mais baixa do que a média dos grandes bancos.
Só que o mercantil conseguiu montar uma operação tão eficiente de ficar vendendo outras coisas para esse público que ele torna esse cliente rentável. Cartão de crédito? O que... Recarga de celular, crédito pessoal além do consignado, cartão de crédito, tudo quanto é coisa que banco vende, seguros. Ele consegue rentabilizar mais o cliente unitário, Entendi. com um custo de servir bastante baixo. Isso é difícil de ser replicado, porque um banco grande não vai ter só produtos que interessam aposentados do INSS. Ele não vai fazer uma operação tão Dedicada. tão dedicada e tão barata, porque é muito especializada só para isso. Ele tem um monte de cliente diferente, ele precisa ter um processo mais complexo. Entendi. Então a gente acredita que é sustentável o que eles criaram hoje. Quando a gente entrou, eu nem tinha muito essa visão, que poderia ser tão sustentável. Porque ele é um banco médio. Mas hoje eu acho que ele consegue se manter um bom tempo nisso. Não com 40%, né? 40% é muito. Eu nem tenho razão de por que precisa cair, fora que é muito. Deve cair para alguma coisa entre 20 e 25. E queda ou alta de juro impacta em algum pilar da tese? Impacta da mesma forma que em outros bancos. Quando os juros caem, por um lado, o seu spread fica maior em relação ao que é o custo de capital, mas por outro lado é mais baixo. Então, Entendi. Ele toma CDI e empresta prefixado. o custo de captação dele é até um pouquinho abaixo do CDI. Tá. Mas os bancos se acertam nessa mecânica, eles já estão escolados em como operar em vários ambientes de juros. E como o setor todo segue a mesma escola, né, eu tendo a achar que isso não é uma grande ameaça. Juros indo para um lado para o outro, os bancos vão continuar rentáveis. E essa posição não dá para ser muito grande no fundo, né? Não. Quando a gente montou, nós compramos 5%. Ele subiu bastante preço, hoje está perto de 10%. Mas a gente não aumenta por causa de liquidez. Uhum. E o patrimônio, qual que é o tamanho do banco, assim, só para ter uma ideia? O market cap, patrimônio... 3,5 bi, mais ou menos, 3,5 de bi. market cap. Não é tão pequeno assim, se for ver. Não é tão pequeno, mas A liquidez eu é fiquei baixa. pensando mais em o quão naquela ideia de reinvestimento do resultado, né? O quanto que dá para crescer, assim, o banco tem estratégia de continuar focado nessas duas praças, mas crescendo num ritmo Ele tem mais conseguido acelerado. crescer, inclusive fora dos leilões do INSS. Eu não sei nem como, sendo sincero, tá? Porque é muito difícil jogar esse jogo, mas eles têm conseguido trazer clientes com perfil parecido, sem ser através das contas de aposentadoria. E vai ter um leilão no final do ano agora. Ele pode ganhar ou não, mas pelo que a gente conversa com os executivos, eles estão com a cabeça no lugar certo, que é, se tiver que pagar um preço no leilão que não vale a pena, a gente prefere ficar de fora, não crescer, mas manter a operação rentável. Uhum. E o preço, assim, não precisa de crescimento para valer a pena. Está muito rentável. E esse banco tem controlador? Quem são as pessoas ali? É uma família que controla. O CEO acho que da terceira geração da família, tem feito um trabalho excelente. Mas, sim, é banco de dono, vamos dizer assim. Uhum. Que é um perfil de empresa que a gente gosta. Tem essa discussão de o que é melhor, né? Empresa de dono ou corporations? Eu acho que corporation é um negócio para mercado muito sofisticado, desenvolvido, né? Tem muita governança e boa intenção para controle pouco definido dar certo. A gente tende a preferir empresas de dono quando a gente entende que o dono é bem intencionado, qualificado, né, responsável. Um pouco do que você falou no começo. A O gente alinhamento, né? procura executivos que conduzam seus negócios da mesma maneira que nós conduzimos os nossos. Ganhar dinheiro no longo prazo, sem correr grandes riscos. E o Gustavo, que está lá à frente do Banco Mercantil, me parece ser extremamente competente, está fazendo as coisas corretas. Estamos felizes com eles lá no controle. Você tocou no ponto importante de governança também. Por que corporation é tão... Para quem tá ouvindo a gente, se você puder explorar um pouquinho mais isso, né, assim... Vou pegar um aspecto só que eu acho mais fácil explicar, dando alguns exemplos. Em corporations é visto como uma boa prática você ter conselheiros independentes, conselheiros que não são acionistas. Eu nunca entendi muito esse ideal de ter não acionistas em conselho, porque, via de regra, as pessoas mais alinhadas são as pessoas que têm skin on the game, têm capital próprio na operação, e o conselheiro independente, que quase todas as vezes é um conselheiro profissional, aquilo é a carreira dele.
ele depende de estar em vários conselhos, ganhando remuneração desses conselhos para viver. Então ele não é independente, ele é simpático. Ele vai sempre concordar com os executivos, com os acionistas que estão no conselho, porque se ele começar a criar grandes atritos, a chance dele ser reeleito a membro do conselho é baixa. Então, o conselheiro ideal é um conselheiro que não depende daquela posição, né, e que tem muito capital próprio investido ali. Uhum. Esse é o cara que vai agir de um jeito perfeitamente legítimo e honesto. Alinhado com os acionistas. O conselheiro independente aí ele vai agradar quem está contratando ele. E muitas A vezes ele não- definição de conselheiro independente, ele é uma pessoa que não está vinculada à empresa, Sim, certo? E aí não tem cargo nem ações, sim. mas ele é pago pela empresa. mas ele é pago pela Ele é empresa. pago pela empresa. Então é quase como se a empresa fosse uma renda fixa para ele. Então é como se você contratasse um conselheiro para você, né, e ameaçasse que se ele não falar o que você quer, ele vai ser mandado embora. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai falar o que você quer. Quer conselho de verdade, pede para um amigo que assim, não depende do seu cheque no final do mês, né, ou alguém que, Ou pro seu alguém que tem sócio. ação, o sócio, Seu alguém que sócio. tem a ação que tem um objetivo em comum, né? Sim, E muitas vezes o conselheiro tá em 5 empresas diferentes, né? Então a alocação de tempo dele, como é que vai? Porque tem pessoas, às vezes, se o conselheiro independente é uma pessoa extremamente fora da curva e pode ajudar, é bom, mas sim. também tem esse lado da alocação de tempo, né? Quem fala bastante sobre isso é o Warren Buffett, que ele fala que ele conheço. gosta de conselheiros velhos, ricos, né, e que tem ações na empresa. São pessoas que não dependem da posição. Então vai lá, fala o que tem que falar sem nenhuma preocupação política. A mesma coisa serve para os políticos também. Assim, por que é complicado o mundo político? Se a pessoa é carreirista, ela depende de ser reeleita, tem várias coisas que ela não vai adotar como medidas duras. Né, nem depende, né? O grande objetivo do político é ser eleito, né? Sim, Porque o Braga já falou isso em algum podcast, né? Que o objetivo número 1 de político é ser eleito. O objetivo número 2, ele não sabe qual é, mas é bem longe do primeiro objetivo. E agora, quando falar do Warren Buffett, o Felipe Miranda falou numa live, eu achei interessante, que ele vai citar o Buffett, ele fala, aquele jovem promissor de Omaha. Grande Warren Buffett. Legal essa tese de banco mercantil, hein, Mate? Isso Legal. aí, Bem fora do radar. E a gente gosta de coisa fora do radar, hein? Essa daí foi longe.